Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Este é o podcast do Projeto Ampla Defesa. Estou muito feliz por tê-los aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, estamos também no Instagram e no Spotify, em todas essas redes, @Projeto Ampla Defesa. Ela é uma menina super nova, está uma caminhada jurídica de aproximadamente 9 anos. É uma mineira, radicada aqui em São Paulo, está aqui agora. Priscila Dias. Eu começo perguntando o seguinte, não é nem perguntando, é te pedindo para explicar. Ajuda homens de valor a... Se prevenir de armadilhas de mulheres oportunistas. Armadilhas de mulheres oportunistas. Me explica isso, Priscila. Então, esse nicho, que eu resolvi atuar, ele veio de uma observância da minha prática jurídica. Porque desde o início da minha carreira, eu comecei a atuar no direito de família. Atuando em divórcios, fazendo acordos de regulamentação de convivência, de guarda, enfim. E naquela prática, porque um bom mineiro, gosta de uma prosa, aí chegava o cliente ali no escritório e eu perguntava, e por que terminou o relacionamento? O que aconteceu? Por que não estava dando certo? Aí eu escutava tanto uma parte quanto a outra, porque geralmente o homem, ele está disposto a fazer um acordo ali para ficar em paz, né? Muitos homens ficam dispostos a fazerem acordos em divórcios, em regulamentação de guardas e convivência, porque eles acreditam não terem já muito direito perante o judiciário, porque já vem com aquele preconceito de que o filho é da mãe, então ele já não vai ter muita coisa para fazer, então ele vai fazer um acordo mesmo para ficar em paz, ou ele já vem com aquela disposição também de, não, eu vou abrir mão da minha casa para ficar com a mulher, com os meninos, porque enfim, mulher, tem que ajudar, tem que cuidar, tem que proteger meu papel como homem. Eu observava aquilo ali porque em muitos casos o divórcio acontecia por traição da mulher. O divórcio acontecia porque ela estava insatisfeita, porque às vezes esse cara era um caminhoneiro, por exemplo, que vivia trabalhando para trazer o sustento para casa, e aquela mulher que vivia para o lar e que tinha tempo de sobra muitas vezes, na maioria das vezes, ficava ali presa em rede social, vendo o que seria uma vida perfeita, o que é o homem perfeito, o que é um corpo perfeito, enfim. E aí, dentro dessas bolhas, acabam observando a rotina dela como sendo algo ruim. E aí chegava na prática e divorciava. Não, poxa, porque eu tô um caminhoneiro, um cara que chega sujo dentro de casa, não me chama de amor, não fala isso, aquilo, não dá tudo o que eu quero, poxa, cadê minha lipo, cadê meu silicone, cadê meu mega head de não sei quantos mil? E pra ela tá bem satisfeita, só que, poxa, é uma distorção de realidades, entende? E eu percebia isso com muita recorrência. Muitos divórcios vinham acontecendo por questões como essa, e no divórcio em si, eu via o homem de uma posição muito desigual. Porque ele já chegava ali naquela posição de ceder e abrir mão de tudo, e muitas vezes colocar um caminhão. Não, eu ficando num caminhão tá bom. Então assim, poxa, é uma vida inteira de luta, é uma vida inteira de suor, para chegar ao final você abrir mão de tudo por conta de uma imaturidade de uma outra parte também. E além disso, hoje, com as facilidades da lei, a mulher ainda pode colocar uma medida protetiva, sem muita justificativa no homem, apenas com a fala dela, afastar ele ainda dos filhos, para conseguir angariar ainda as pensões em valores ainda maiores. Então, eu observando aquilo na prática, eu achava isso muito injusto. Eu tô assim, poxa, por que ninguém fala disso? Por que ninguém fala a respeito do homem que tá vivenciando isso, assim? Aí foi aonde que eu fui criando coragem, porque, poxa, ia ser cancelada, porque vai contra as perspectivas atuais de ideologias de gênero, do empoderamento feminino, que vê a mulher como a heroína e o cara como o opressor do patriarcado que acaba com a mulher. Então, ao ser porta-voz desse tipo de situação, eu sabia que eu ia ter muito hater, mas foi uma questão mais moral mesmo, uma questão mais de valores. Eu fui criada no interior de Minas Gerais, dentro de uma família que eu vi meu pai e minha mãe trabalhando juntos para construir essa família, onde eu e meus irmãos, inclusive, auxiliavam meus pais em prol de todos. Então, eu vim de uma base que tinha essa comunhão muito forte. E ao ver situações como essa, onde um lado era completamente injustiçado, eu ficava assim, não, gente, alguém tem que falar alguma coisa, não faz sentido isso, mesmo que eu sendo cancelada e tudo mais. Então, foi a partir dessa percepção que eu tomei coragem para falar a respeito. Muitos falam assim, foi por causa de engajamento. Assim, gente, não. Só que acontece, no momento que eu resolvi falar e compartilhar essa visão,
eu percebi que isso era uma epidemia no Brasil, que não era casos isolados, era algo que acontecia em todos os estados. Era a regra, não era a exceção. Não era a exceção, mas só que ninguém tinha coragem de falar. De botar a cara pra falar. De botar a cara pra falar, por medo de cancelamento, medo de retaliação. E outra, se um homem fala o que eu falo, ele é até processado criminalmente. Misoginia. É como se você, na condição de advogada, de mulher, né? Não de advogada, de mulher, tivesse um salvo-conduto. Eu tenho isso. Por quê? Eu tenho lugar de fala. Peraí, é uma mulher dando voz a homens. Como que eu vou criticar? Porque na hora que elas vêm me criticar, porque eu tenho muito hater, a primeira fala que eu digo, nossa, mas a sua sororidade é seletiva, né? Você tá aqui querendo falar mal de uma mulher. Que movimento é esse que protege somente algumas em detrimento de outras? Ah, pra você eu sou homem e aí por isso você pode me atacar? Então, assim, aí param ali. Não tem muito argumento. Porque elas estão indo contra o movimento delas. Eu acho que você já... à medida que você foi falando, eu fui reformulando a pergunta na minha cabeça. Que eu ia perguntar assim, já foi acusada de ser machista? Mas eu imagino que você deve conviver com essa acusação diariamente. Na verdade, isso hoje pra mim é um elogio. Ah, eu sou machista. Não, o que é machista pra você? Uma pessoa que não se objetifica nas redes sociais, que é a favor de valores familiares, cristã, defende bons costumes, que não se relaciona por oportunismo, que não se vitimiza por narrativas de apropriação de coisas que podem ter acontecido com a nossa bisavó, mas que não é a realidade atual. Se for mais ou menos isso, eu sou machista mesmo. E nesse processo todo, assim, doutora Priscila, o que você vê que você colheu de positivo e o que você vê que você colheu de negativo? Porque acho que todo processo tem esse viés adaptativo, né? O que você colheu de mais positivo e de mais negativo até aqui? O de positivo que eu colho como advogada são os resultados que eu objetivo nos processos. É muito satisfatório para mim ver um pai que está há 4 anos sem poder ter contato com o filho, porque ele vem sofrendo retaliações, falsas acusações, poder ter esse contato novamente. Já recebi áudios de homens chorando, falando assim, Priscila, eu nem sei como te agradecer, dinheiro é muito pouco. É questão de, assim, é Deus mesmo que vai te dar aquilo que você me deu, a oportunidade de voltar a falar com meu filho, de conviver com ele, de estar próximo. Isso não tem como te pagar. Todo o dinheiro que eu te desse seria pouco pelo que você fez pra mim. Então, isso é extremamente satisfatório. É você dar voz a pessoas que estão sendo negligenciadas pelo próprio Estado, que perderam o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Opa, ampla defesa. Adorei esse nome. Exatamente. Os homens hoje em dia foram reduzidos ao ser humano de segunda, não espécie, mas de segunda posição, como se tinha antigamente, ali na época dos brancos e pretos. O homem foi reduzido a um ser humano de segunda classe, só que eles ainda não perceberam. Quem percebe? Quem vivencia o que eu estou dizendo ali. Infelizmente, o homem que hoje só de se tornar pai, ele não sabe, mas ele já entra, infelizmente, em uma situação que se a mulher, se ele não fizer uma boa escolha de companheira, ele tá no arapuca que ele não sabe ainda a dimensão dela. Mas eu sou porta-voz. E outro benefício que eu vejo no momento que eu coloquei a voz e alcancei grandes públicos também, foi eu conseguir modificar o pensamento de alguns juristas, de pessoas que estão no tribunal. Então tem juiz que me acompanha que fala assim, poxa, eu nunca vi por essa perspectiva. Não dão visibilidade para a situação inversa. E no meu canal eu faço questão de dar visibilidade para situações em que o homem é vítima de violência doméstica, em que o homem é vítima de perseguições, porque para as grandes mídias somente a mulher é vítima disso, tanto que tem toda... Eu ia te perguntar isso, como você enxerga o papel da mídia nesse... A mídia, sim, é porque... É um retrato muito estigmatizado, né? O que acontece? É toda uma construção. A gente vai pegar desde o Estado para baixo. Essas ideologias, essas narrativas que são divulgadas, disseminadas pelas grandes mídias, tem uma conexão muito direta com os propósitos do Estado, que em muitos casos são financiadas, porque angaria votos. A mulher hoje é o maior fórum de votos do Brasil. Narrativas de ideologia de perspectiva de gênero dão muitos votos.
Até porque muitos homens, acreditando estarem fazendo o correto, porque viam ali de fato suas avós, suas bisavós sofrendo violência dentro de casa, eles falam assim, não, eu tenho que votar a favor de uma pessoa que defende as perspectivas, porque de fato a mulher está sendo oprimida, porque nem ele tem noção de que ele também é doutrinado por toda a construção que é feita sobre tudo que é disseminado pelas grandes mídias. Então até ele mesmo acredita que o mais correto é isso. E ele, de fato, é um mal em potencial. Que o machismo é uma coisa ruim. Não que eu tô falando que seja algo bom, tá? Pra mim, nenhum extremismo Mas é um eu bom acho lugar. que você quer dizer que, salvo engano, a perspectiva de gênero ela é um pouco distorcida nesse sentido. Isso, ela é distorcida e ela traz o homem como um mal em potencial, como muitos falam. Todo homem é um abusador em potencial. Todo homem pode, entende? Então, sim, é uma Estigmatiza, construção, né? Que traz até mesmo para o inconsciente do próprio homem, que acaba se vendo como algo ruim. Igual o Fiuk chorando aquela vez. Pedindo desculpa por ser homem. Por ser homem. Hoje o homem ideal é o homem desconstruído, aquele homem que passa esmalte na unha, que usa cropped e divide a maquiagem com a mulher. Porque estão tentando acabar, na minha percepção, com as famílias. Vão acabar com a estrutura nossa social. A nossa sociedade fica cada vez mais fraca e manipulada pelo Estado de maneira geral. Entende? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Até aprofundou mais, assim. Eu acho que, talvez já saiba a sua resposta, mas as decisões do judiciário, principalmente nessa questão de guarda, representam muito isso, né? Exatamente. Tipo, como você disse lá atrás, olha só que automaticamente louco isso. a guarda já é da mãe, assim, né? Automaticamente. Não, e outra coisa, olha como que é doido isso. Obrigam o homem a ser um mero convivente na vida dos seus filhos. Porque se você arbitrar convivência de finais de semana alternados, o seu filho convive mais com os vizinhos dele do que com o próprio pai. Então, obrigam, instituem que o homem vai ser um convivente na vida dos seus filhos. E ao mesmo tempo dão voz para a mulher ir pro Instagram e falar que o pai do filho dela é pai de final de semana. Ela briga por isso no processo, porque o sonho dos meus clientes é terem a guarda de seus filhos, era poder dividir o tempo integral com seus filhos, era poder dividir o tempo para passar os seus valores para aquela criança. E eles muitas vezes, quando não tem uma companhia de um bom advogado, eles não vão ter acesso a isso, a verdade é essa, porque tendem a fazer acordo com aquela mãe que para o judiciário e para a sociedade, de modo geral, já é boa somente por ser mulher, somente por ser mãe, ela já é a encarnação da santidade. E aí, assim, legitimam que essa mulher vá para as redes sociais falar que aquele homem é um pai de final de semana, sendo que esse homem não consegue o direito de ampliar a convivência, mesmo brigando por isso dentro de um procedimento judicial. Então é contraditório e o próprio sistema alimenta tais narrativas vitimistas da mulher sobrecarregada, que tem que criar e trabalhar, que tem que fazer isso, isso, aquilo, sendo que o homem mesmo lutando por poder compartilhar o tempo, compartilhar as despesas de maneira integral, de maneira honesta e não para fazer arbitramente pensões que vão ficar alimentando mulheres que não querem também trabalhar, que não querem contribuir de fato para a sociedade, contribuir de fato para os seus filhos, que é o que a narrativa feminista vinha pregando, do empoderamento feminino, de poder para o mercado de trabalho, mas não querem o melhor dos mundos, o melhor das narrativas. Ao mesmo tempo que eu quero ser empoderado o suficiente para trabalhar e ter o meu próprio dinheiro e cuidar da minha vida, eu quero que o homem banque todas as minhas despesas, porque o meu dinheiro é para investimento. O dele é para gastar e pagar tudo. Entende? O dele é para ele ser meio que utilizado como um caixa eletrônico. Ele é objetificado também. Ele é utilitarista. Sem utilidade, esquece. Entende? Então, assim, eu venho trazer voz para essa questão que eu observo em muitas dinâmicas. Eu acho que dentro do direito de família no Brasil, eu não sou especialista, né? Mas dentro do direito de família no Brasil, você meio que rompeu algumas barreiras por ser mulher e pegar um subnicho para atuar. Tô errado? Com certeza. Não, tanto que o meu perfil é um dos maiores. Você conhece outras mulheres que atuam diretamente com isso que você faz? Conheço mais umas três. Talvez pro homem seja cômodo atuar nessa área, né? Não, na verdade nem é cômodo.
É difícil. É difícil, exatamente. Porque quando o homem vai verbalizar, mesmo advogado, mesmo ele sendo advogado... Ele não tem um lugar de fala, que você citou há pouco. Ele é tido como machista, opressor, misógino. Ele é tido como uma pessoa ruim perante a sociedade. Como que você está defendendo o macho escroto? Como que você está defendendo um homem que violenta mulheres? Como que você tem coragem de defender isso? Olha a opressão que homens fizeram na sociedade durante anos. Então, o homem, mesmo advogado, ao tentar falar o que eu falo, ele já tem uma barreira muito grande por conta disso. Ele já é visto de uma maneira mais pejorativa ainda do que a minha. Acho que o papo renderia horas e horas e horas. E já fica aberto o convite para em outras oportunidades a gente poder estender essa conversa. Eu sempre encerro aqui pedindo para que o advogado ou a advogada que esteja aqui nos emprestando conhecimento olhe para aquela câmera e fale para um estudante que não se decidiu ainda por que ele deveria ir, por exemplo, para o direito de família e atuar nessa área que você atua. Ou ele ou ela. Que vem novas Priscilas por aí. O que eu posso dizer é que, por mais que pareça que o direito esteja saturado, muitos falam isso, né? Priscila, você acha que eu deveria fazer direito? Não, porque tem tanto advogado, tá tão saturado. Entenda que no momento que você for bom e muito bom em um nicho específico, ou no momento que você encontrar a sua verdade e consiga transmitir a sua verdade por meio de um nicho específico, as pessoas vão te encontrar e vão querer ir até você. Não existe mercado saturado para os bons e para aqueles que de fato transmitem a sua verdade. Então eu diria para você estudar, buscar pela sua autenticidade, se identificar com aquilo que de fato comunica com você ali no direito e venha assim para a advocacia, porque a gente precisamos de pessoas boas, precisamos de advogados honestos, precisamos de advogados dispostos a fazer a mudança, de advogados também dispostos a pensar um pouco fora da caixa. Eu te agradeço demais, demais mesmo. A gente está no meio do evento, gente, e ela gentilmente cedeu esse tempo, assim como todo mundo que tem vindo aqui, então por isso eu faço questão de agradecer a todo mundo que está sentado nessa cadeira. Muito obrigado, doutora Priscila. A tribuna continua aberta. E você que ficou até aqui com a gente, não se esquece de dar o like, compartilhar aí, curtir e se inscrever, né? @Projeto Ampla Defesa no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Tchau, tchau. Obrigado.